E não terá vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita viver e não terá vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz, tão feliz. A Ingra está chegando e vai falar sobre coisas legais, tão legais. Legais e pra gente grande, como ela diz, né? O portal do tempo, enquanto a vida passa, entra o futuro pelas janelas escancaradas e cheias de luz. O portal da sabedoria se abre com o coração. O portal da sabedoria se abre com o coração. O portal da sabedoria se abre com o coração. Newton, tô te aguardando. Gente, então, hoje mais uma vez estamos aqui abrindo o portal. O portal. O portal, porque lá vem histórias. Sempre que se conta uma história, né, abre-se um campo de cura, um campo de memória, um campo de lembranças, um campo de histórias, histórias dentro de histórias que guardam símbolos, guardam afazeres. Nossa. Bem, ontem eu tive um insight, né, gente? Não sei se vocês perceberam. Um insight das Cirandeiras das Nove. Contar a história desse percurso. Comecei ontem. Bem, então, para dar continuidade à nossa conversa, porque desde que a gente começou esse novo ciclo, a gente já está no 5º ciclo, eu comprei esse livro assim já tem um tempinho, ele estava aqui. Aí, quando foi semana passada, a Ingra falou assim, o que nós vamos falar no sábado? Vamos falar sobre esse aspecto, né, de invasor que a gente tem, né, e que a gente se deixa levar. Né? Da onde que vem isso? Da onde que vem? E ela falou desse livro, aí no dia seguinte que ela falou, eu li o livro aqui para vocês. E, de fato, né, a gente não, é que nem o nosso lado luz e o lado sombra, né? A gente não é 100% uma coisa, a gente está sempre permeado, né, por tantas outras. E tantas outras diz respeito ao nosso estado de vida no momento, nosso estado de espírito, a nossa emoção, né, a qualidade dos nossos pensamentos. Enfim, tanta coisa, né, gente? É tanta coisa. Mas também tem essa memória de invasor, né, que por mais índio, preto, branco eu tenha, né, eu não sou 100% tudo. Eu quero ser justa, eu quero ser consciente. E muitas vezes é nesse atropelo e nesses inevitáveis atos falhos que a gente se pega no susto e diz, não, aí tem que mudar isso aí, vamos mudar isso aí. Por onde mudar isso aí? Pega esse novelinho, essa pontinha desse novelo e vamos seguir, né, gente? Porque a gente tem que seguir.
Ingra, querida. Oi, minha gente. Então é isso. Vamos pegar esse novelo, essa ponta de novelo para falar sobre isso. Não sei se eu falei certo, tá, Ingra? Mas foi o que eu entendi. Um beijo. Vou chamar você, meu amor. Ingra, 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 Ingra. Aí ele fala que é uma coisa tão bonita, né? Ai, bom dia! Bom dia, já que a gente vai cair, está caindo, que a gente construa paraquedas coloridos. Adoro. Menina, eu ficaria aqui te escutando só. Tava tão fluido, né? Tão maravilhoso te escutar. Oh, meu amor, que bom que você está aqui. Muito bom, né? Muito bom. Mais uma vez. Que alegria, que privilégio estar aqui nessa roda, nessa ciranda. Nossa, que movimento potente, né? Tão simples, tão profundo. É uma primeira atitudezinha, né, que a gente toma, que no caso você tomou, de começar a ler livros, né? E primeiro a Ciranda das Mulheres Sábias. E como isso abre um portal de uma dimensão de realidade. Então, assim, as multidimensões que a física quântica prova hoje cientificamente, nada mais é do que a gente fazer essas escolhas e transitar, né? Criando novas realidades para a nossa vida. Você entrou numa nova dimensão da sua vida. E a gente faz, e a gente faz essa escolha a cada segundo, com cada É, pequeno gesto, né? Meu Deus, é muito poderoso. E é um gesto muito simples que faz acontecer, né? Que materializa nossos desejos. Então, assim, eu vi que você é. entrevistou aquela moça que fez aquele tapete, que foi Não um é vídeo. linda, gente? Uma pérola ela. Ela parece que É, saiu assim de uma. Ela é a própria Vênus, assim. Ela é toda sim. delicada, maravilhosa, gente. E eu E recebi há uma semana aquele vídeo. Achei muito bonito. é lindo, é lindo. Ela é tão doce, tão dentro daquele tapete, né? Sim. E Uma aí eu quero descoberta. eu até, quando assisti o vídeo, eu me lembrei, Valéria, é interessante eu trazer isso aqui, porque você é budista. Eu me lembrei de um. Eu entrei num portal uma vez fazendo o Nam-myoho Renge Kyo, e foi um portal tão forte, tão poderoso, que eu tive dificuldade de voltar, até porque eu meio que não queria voltar. Eu entrei numa dimensão de realidade onde todos os seres do planeta estavam de mão dadas, igual o tapete dessa moça. Então, quando eu vi aquele tapete, eu me lembrei desse portal, dessa dimensão de realidade que eu toquei, que eu me conectei por alguns minutos. E eu Nossa, chorava. Nossa, foi muito forte. Mas eu chorava assim que eu pensei que eu ia desmaiar de tanto choro, de emoção, de porque eram emoção. todos os seres de mão dada, assim, fazendo uma corrente de amor no planeta. E, enfim, nunca Tem vou me uma imagem, esquecer. mas isso faz parte, porque tem uma imagem linda, né? Assim, diz que tem assim, quando o Buda Sakyamuni vai revelar o Nam-myoho Renge Kyo, existe uma história que pode ser escrita por autores fantásticos, né? Que escrevem literatura fantástica, mas na verdade, se a gente pensa nessa imagem, ela é super clara. É como se assim, ele atinge a iluminação, então ele está no pico de uma montanha que chama o Pico da Águia, onde tudo ele vê. E a partir do momento que ele está nesse pico da água, os bodhisattvas da Terra, eles emergem da Terra, eles surgem. Né? São as pessoas comuns. Ó, tô toda arrepiada. São as Sim. pessoas comuns. Então, assim, são 10.000 mundos em 10.000 direções. Quando você recita, né, o mantra, seja o Nam-myoho Renge Kyo com a máxima fé, né, do seu espírito, da sua alma, diz que é como se todos os Budas das 10.000 direções estivessem ao seu redor. Essa imagem assim de multiplicar, né, através do tempo e espaço essa proteção
E esse juramento, na verdade, é um juramento que você faz, né? De transitar por esse ensino e recitar esse mantra em prol da felicidade de todas as pessoas. Principalmente aquelas. Sim, Claro, seu olho. Porque desejar o bem de quem é agradável é muito fácil, né? Então é um profundo aprendizado, minha filha, é uma loucura. É verdade. Então, até te escutando falar isso, Valéria, eu quero pedir licença para cantar uma canção Por que favor. me veio uns 15 minutos antes agora de começar a live. E aí eu vou cantar porque ela é muito simples e muito profunda. Confia, confia, confia no poder, confia no saber, confia na força onde pode ser. Confia, confia, confia no poder, confia no saber, confia na força onde pode ser. Essa força é muito simples, todo mundo vê, mas passa por ela e não procura compreender. Essa força é muito simples, todo mundo vê, mas passa por ela e não procura compreender. Estamos todos reunidos com a nossa chave na mão. É limpar a mentalidade para entrar neste salão. Estamos todos reunidos com a nossa chave na mão. É limpar a mentalidade para entrar neste salão. Este é o salão dourado do nosso Pai verdadeiro. Todos nós somos filhos, todos nós somos herdeiros. Este é o salão dourado do nosso Pai verdadeiro. Todos nós somos filhos, todos nós somos herdeiros. Nós todos somos filhos, é preciso trabalhar. Conexão muito forte, né, gente? Conexão forte. É, Ingra. Estamos juntas, amiga. Uhum. Que lindo, né? Que lindo, amor. Que lindo. Então, isso que você entrou uma ligação. Eu sempre boto no modo avião, porque as pessoas deram para me ligar às 9 da manhã, não estava entendendo. Gente, mas no modo avião continua. Ah, verdade, porque aí No continua. modo avião você ativa o Wi-Fi. Verdade. Bom, agora deixa assim. Tudo bem, amor. Tudo bem. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Claro. Tanta coisa, né, para aprender, né, Ingra? Sim. Então, falando sobre, né, sobre a invasão, porque inclusive isso tem tudo a ver com o amor próprio, com essa condição de capacidade de amar que a gente precisa aprender, né? Eu sinto que a gente ainda não soube, né, localizar, identificar o que é invadir e ser invadido, o que é esse amor universal que se manifesta como amor próprio, como amor ao outro.
Eu sinto que isso é uma coisa que a gente ainda precisa aprender, né? E aí você falou do livro do Krenak, que eu acho que é, né, assim, um grande sábio. Ele é. Sábio. Eu tô aqui com os desafios de internet. Então o telefone acabou de pedir para usar a minha conexão do celular e eu autorizei, porque provavelmente está tendo alguma variação. Você está me Tá, ouvindo bem? tudo bem. Eu tô te ouvindo super bem. Então Só pronto. aquela hora que travou, voltou, tá tudo bem agora. Tá bom. Então, eu escutei outro dia o Krenak numa conversa, né? E aí, no meio da conversa, a pessoa perguntou para ele: o que é que os índios, o que é que nós aprendemos com os indígenas? E aí trouxeram, né, algumas coisas que a gente aprendeu com eles. Não foram muitas, como poderia ter sido, mas a gente, né, que a gente incorporou na nossa cultura. E aí a pessoa perguntou: e o que foi que os índios aprenderam com os brancos? Aí o Krenak falou: a gente aprendeu a andar com mais silêncio, a ser mais silencioso. Aí a pessoa falou: mas vocês aprenderam isso com o branco? Aí ele falou assim: porque o branco é tão barulhento, tão ruidoso, que a gente aprendeu nessa observação a ser mais silencioso ainda do que a gente já era. Então, olha que coisa interessante, porque a gente aprende também quando a gente vê uma coisa que a gente não quer manifestar, né? Isso é muito bonito para a gente poder agradecer a todos aqueles que aparecem na nossa vida manifestando características que a gente não quer Não quer, para a não quer nossa mais. realidade, que a gente não quer mais. Então, assim, olhar para isso, né, ter essa abertura para olhar para isso com essa gratidão de aprendizado, faz valer essa experiência muitas vezes desagradável e desafiadora. Então, como tudo que surge realmente é um grande aprendizado, assim, como essa é uma escola assim de dimensões inimagináveis, né? Cada coisa que acontece com a gente. E aí eu, né, quero trazer para essa conversa essa questão da invasão, porque a gente não aprendeu o que é invadir, ser invadido. E eu percebo que olhando agora para tudo que a gente tem vivido, que a gente tem experienciado, agora sim a gente pode dar esse passo. E se esforçar muito, porque ainda é um passo ousado, assim, ainda é um passo que exige muita maturidade, né? Porque isso significa a gente poder ter esse processo de abertura, a gente poder ter essa receptividade que é do feminino potente, mas também poder ter um masculino positivado de não invadir o outro, de poder ter essa interação do masculino e do feminino sem ser invadido, mas também sem invadir. Porque o que eu percebi nessas observações é que a gente invade também. Quando a gente a gente invade também o tempo todo. Então, até a gente conversou numa das nossas conversas, né, que eu fiquei 60 dias direto com os meus pais. Eu tenho visitado mais eles, são pais maravilhosos. A minha família é uma família muito rica em muitos sentidos, né, de criatividade. Mas eu percebi que essa riqueza de sabedoria, de manifestação artística, de tudo isso, muitas vezes me invadia. E não era por mal. É porque nós, família humana, ainda não temos essa consciência sobre invadir e ser invadidos. A Bahia, como um todo, é um lugar que se deixa invadir demais. Assim, a Bahia tem uma coisa matriarcal de receptividade, mas é uma receptividade que muitas vezes se deixa violentar. Então, assim, ao mesmo tempo que a Bahia é aberta à troca com outras culturas, no mesmo jeito que a Bahia recebeu os colonizadores, ela também aprendeu esse aspecto de se deixar invadir sem nenhuma autoproteção.
E aí eu me lembrei, né, nesse contato com os meus pais, eu me lembrei que eu saí de casa com 20 anos porque eles falavam coisas tão certas sobre a vida e sobre tudo que eu não queria mais escutar. Que eu queria cair e levantar com as minhas próprias pernas. Que eu queria a minha própria sabedoria. Eu queria buscar, né, a minha vibração original. Eu queria buscar a minha verdade. Eu queria buscar a minha religião. Eu queria, mesmo que eles fossem perfeitos, e não são, porque ninguém é, mas eu queria cair e levantar. E aí eu comecei a reparar que nós, né, como pais e mães, a gente muitas vezes, por amor, quer orientar nossos filhos. Ó, assim é o certo, assim não, faça assim, faça assado. Isso é uma invasão. A gente aprendeu isso com os nossos pais e a gente repete esse padrão, né? De dizer o que é bom e o que não é bom. A gente não sabe o que é bom e o que não é bom. Tudo é bom. A gente precisa experienciar. Mas espera aí, que agora eu fiquei confusa. Sim. Não, eu entendi isso que você falou. É uma invasão. É uma invasão. Mas até onde não é invasão? Porque essa inter-relação, ela existe, porque é um passar de experiências. Até você não chegar no momento de dizer esse é o certo, esse é o errado, porque não existe essa verdade. Mas passar a sua experiência. Onde que está esse limiar aí, né, Indra? Por favor, pelo amor. Não, ótima pergunta, é isso mesmo. É uma linha muito tênue e eu sinto que esse limiar está na crença que a gente carrega. Se eu falo para o meu filho coisas e se eu principalmente transmito para ele pelo exemplo, mas tudo bem, eu posso falar sobre coisas, conversar sobre assuntos, eu quero o bem dele, eu quero transmitir conhecimento, é exatamente isso que você está falando. Mas se eu vibro uma abertura para ele fazer a escolha dele pessoal, isso já muda tudo. Isso muda tudo. Porque a grande questão é quando esses pais e essa tradição precisam que os descendentes sigam o mesmo caminho e façam as mesmas coisas. A gente vibra isso. Então, assim, são muitas camadas de comunicação, né? Tem o que a gente fala, tem o que a gente comunica através do exemplo e tem o que a gente vibra, que para mim é a comunicação maior de todas. Forte. Então, assim, se eu falo. Não, inclusive, hoje eu trouxe assim para o meu diálogo com meu filho, quando eu falo coisas com ele, eu digo para ele, mas filho, você tem que pensar se isso funciona para você. Eu já manifesto isso verbalmente, para ele realmente fazer esse trabalho de investigar e ver se aquilo é bom para ele. Porque o que eu tenho visto, principalmente no trabalho da constelação familiar, da TSFI, é que coisas que são boas para umas pessoas não são boas para outras, né? Às vezes a pessoa está vivendo uma situação assim, onde ela conseguiu até criar um caminho lindo de vida, e aí o que acontece? Todo mundo vai fazer o que aquela pessoa fez. Não, mas isso legitimou a vida dessa pessoa. Isso potencializou a força de cocriação e de realização dessa pessoa, porque tem a ver com a alma, tem a ver com a história do sistema dela, tem a ver com uma ordenação de amor que foi desordenado lá atrás, tem a ver com tanta coisa. Então, assim, esses modelos que todo mundo acaba seguindo, eu fico pensando que é porque a gente cresceu com essa ideia de modelos externos. Então, é uma reforma tão profunda e tão ampla que a gente tem que fazer. Então, assim, eu já estou aqui trazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, que bom, né? Assim então, mesmo. Assim, voltando para a invasão, eu percebo, e a TSFI, que é um tipo de constelação familiar, traz a visão de que a invasão começa já na barriga da mãe. Começa já na barriga da mãe. Então, assim, nós somos invadidos pelas emoções, pelos sentimentos, por tudo que a mãe está sentindo, e isso continua quando a gente sai, e nessa vida onde a gente está sendo educado, onde a gente está sendo formado, a gente está sendo invadido, mas essa invasão, ela pode não ser tão prejudicial se a gente também adquire essa capacidade
de olhar para as coisas com um olhar mais crítico, de perceber o que eu recebi do meu sistema, porque a gente recebe muita coisa boa, inclusive a força, inclusive a experiência da nossa linhagem, tudo que a gente conversou, né, no encontro passado, mas a gente também recebe muitos padrões repetitivos, que é o próprio karma, que é o ratinho rodando na rodinha da vida, né, e não sai do lugar. E ele jura que ele está correndo, que ele está, né, se locomovendo, mas não, ele está no mesmo lugar, ele está repetindo padrões. Então, quando a gente recebe essa carga de informação, de sentimentos da mãe, do amor, a gente recebe tudo ao mesmo tempo. A gente recebe amor e a gente recebe ódio da mãe mesmo. É tudo um grande pacote. E como é que eu me encontro no meio desse universo de sentimentos, de crença? Então, é um trabalho profundo esse de investigação. E aí, olhando para a nossa história, né, a gente foi invadido. A gente tem tudo dentro da gente, né? Então, como povo originário, eu fui invadida e como colonizadora, eu invadi. Eu fui escravizada como negros, como descendentes africanos, e eu fui escravizador como colonizador. Esses aspectos estão todos dentro da gente. Então, se a gente começa a olhar para esses aspectos e começa a reconhecer que nós somos cada povo que nos forma, a gente pode ter a chance de fazer esse equilíbrio, de parar com essa dinâmica oculta de um escravizar o outro. Então, tem uma geração que um é o escravo, na outra geração o outro é o escravizador. É uma troca de papéis. Então, essa questão da invasão, ela acontece trocando papel o tempo inteiro. O tempo todo eu estou invadindo, o tempo todo eu estou sendo invadida. Você quer falar alguma coisa, Val? Não, eu estou pensando aqui, é tão maluco isso, né? Porque quando você falando, quando troca os papéis, eu queria saber quando foi que trocaram esses papéis com os índios e com os negros. De um explorar o outro. Isso que eu fiquei pensando nisso. Quando foi, né, que não, talvez esse explorador, né, foi quando ele veio de lá, né, quando ele já veio de lá, já veio com esse ódio? Sim, talvez a gente não tenha trocado nessa sociedade, mas as pessoas, os indivíduos e os grupos podem ter se dominado entre eles mesmos, entendeu? Esse padrão já existe. Eu acho que os grupos que são mais conscientes, eles não caem nessa cilada, nessa armadilha de trocar papel. Porque tanto faz. Se você é o opressor, se você é a vítima, você vai sofrer do mesmo jeito. Então, os grupos mais conscientes, eles não precisam cair nisso. Mas o que eu acho é que a gente ainda não tem essa consciência. Eu acho que cada nós, como indivíduo, a gente pode não estar sendo dominante na sociedade, mas a gente pode estar sendo dominante dentro de casa. A gente pode estar sendo controlador, a gente pode estar sendo carrasco dentro da própria família. Entende? Então, assim, é um padrão que ele tem se repetido em muitos níveis. Então, assim, às vezes até por amor, que é isso que eu te falei, assim, dos pais quererem moldar os filhos. Uhum. Então, a gente aprendeu isso, né? A temer o desconhecido, a querer ficar no que a gente já conhece. E o que a gente conhece até agora é uma história de sofrimento, de guerra e de separação. Então, assim, mesmo sendo muito sofrido, a gente tem dificuldade de sair dessa zona de conforto. Mesmo sendo extremamente desconfortável, a gente tem dificuldade de confiar no movimento da vida, no movimento da evolução. E tem dificuldade de fazer diferente, de amar o inimigo. O que eu estou querendo te falar é amar o inimigo. Então, assim, os povos que foram oprimidos, eu sei que isso é muito exigente, por isso que eu falo que talvez a gente esteja no ponto de dar esse salto evolutivo, né? Mas os povos, os grupos de pessoas que foram oprimidos até agora, precisam soltar essa vingança no coração. Não estou dizendo que eles realizaram a vingança de alguma maneira, mas se carrega uma mágoa, essa mágoa puxa para baixo. Essa mágoa não deixa evoluir. Essa mágoa é a própria corrente. É a própria algema.
Então, assim, é como se esses grupos de dominação e de dominados tivessem amarrados uns aos outros e continuassem invadindo, continuassem não respeitando, porque essa de invasão a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não se conectou com isso. Então, é um tema bem delicado. E aí a TSFI ela começa a olhar para essa invasão que inicia na barriga da mãe, na própria gravidez, e ok, isso faz parte desse plano, né? Saber lidar com tudo que vem de fora, mas qual é a novidade aqui? Essa vibração original. Saber esse ponto, essa fonte de amor próprio. Essa fonte de amor universal, que nasce de dentro para fora. Então, é um trabalho onde você reconhece tudo que você recebeu, onde você reconhece todas as interferências, e no momento que você enxerga que houve interferência, que houve invasão, você pode mudar o padrão. Porque o que eu percebi é que eu não notava. Eu também invadia o espaço do outro. De uma maneira muito sutil, muito disfarçada. Não é uma coisa que a gente está acostumado a ver, a enxergar. Justamente porque a gente já aceitou esse padrão. Assim, todo mundo aqui combinou isso e a gente tem vivido isso com a catequização da igreja, principalmente, que é a religião mais forte até hoje, né? Quando invade... Nossa, eu lembro quando eu fui, Valéria, em Machu Picchu, que eu via aqueles templos incas de enorme sabedoria, sabe? Templos de adoração aos deuses. Todos eles foram suplantados por igrejas do catolicismo. E aí eu fiquei horrorizada, porque assim, não só as igrejas foram construídas em cima dos templos, ou seja, utilizando pontos energéticos de muito poder, de abertura de portais, como eles mantiveram ali o símbolo daquela crença original para mostrar o poder de destruição e de controle de dominação. Então, assim, eu percebo que se a gente quiser fazer esse trabalho que exige coragem, a gente pode encontrar dentro da gente esse oprimido e esse opressor. A gente vai encontrar esses dois aspectos dentro da gente. E é por isso que a gente atrai para a nossa vida pessoas que nos oprimem e pessoas submissas que, quando a gente se dá conta, a gente está oprimindo aquela pessoa. A gente, às vezes, está oprimindo um animal, um cachorro, um gato dentro de casa. A gente exerce esse padrão de energia, que é o da opressão. E isso só vai desaparecer da nossa sociedade quando a gente curar isso dentro da gente. E aí tem uma coisa, por exemplo, que a TSFI traz, que é assim, quando a gente está vivendo uma situação onde a gente está sendo traída, por exemplo, numa relação, isso é um exemplo para todo tipo de questão que pode surgir. Quando a gente está sendo traído, o outro que está lá fora, né, como a gente já conversou aqui, é só um espelho das minhas realidades internas. Então, se eu estou vivendo uma situação de traição, eu posso olhar para dentro e observar aonde eu estou me traindo. Aonde eu estou sendo desleal com os meus princípios. Aonde eu estou desrespeitando as minhas verdades. Aonde eu estou traindo as minhas vontades, os meus planos, os meus sonhos. Então, esse que está lá fora, que foi atraído para o meu campo vibracional, ele, mais uma vez, é um espelho de algo que eu preciso olhar, de algo que é muito sério. Então, essa questão do campo eletromagnético é uma realidade que a gente não aprende na escola, né? Como a gente já falou aqui também, que a gente não aprende no jardim de infância. Porque, assim, a gente está o tempo inteiro atraindo o que é compatível com a nossa vibração, o que a gente está vibrando. Então, isso é uma lei universal.
Não tem o que discutir sobre isso, é uma lei. Então, assim, se eu quero saber como anda meu mundo interno, é só para eu olhar para a minha realidade fora. As pessoas que eu estou atraindo. Estou atraindo pessoas leais, eu estou atraindo pessoas que traem, mas não é para culpar ninguém, não é nem para culpar o outro e nem para me culpar. Poxa, eu estou me traindo, eu não estou seguindo o caminho que eu queria seguir, eu estou traindo o meu coração, eu estou traindo a minha alma. Ok, não vou me autoflagelar por causa disso. Eu vou fazer essa mudança. Eu vou agora me comunicar mais com o meu coração, e que é um aspecto que exige silêncio, que exige quietude. Eu vou me comunicar com a minha alma, que é esse aspecto que pede experiência, que pede vivência, que pede diversidade. Eu vou me comunicar com esses aspectos que muitas vezes eu já não me comunico há muito tempo. Que eu estou só seguindo o modelo externo, estou só sendo invadido pelo modelo dos outros, pela vontade dos outros, pelo que deve ser certo, que todos falam para mim o que deve ser certo. Uhum. Aí eu lembro até de uma frase, não sei se você assistiu essa série que está na Netflix, Dark. Você Não, assistiu não Dark? vê. Não. Nossa, é incrível, Valéria, É? porque assim, o tempo, eu vi por causa do Gui, né, do meu filho. Quando eu comecei a assistir, eu tinha que ter estômago, porque assim, a primeira temporada da série tem umas coisas de morte, e meu Deus do céu. Mas eu sabia que também tinha algumas coisas bem interessantes, assim como quebra de paradigmas, e o tempo circular que essa série traz é como o tempo é, na verdade. O tempo não é linear, como a gente aprendeu. A gente pode falar disso. Mas a série traz uma frase que é o seguinte: você é livre para fazer o que quer, mas não é livre para querer o que quer. Então, o que é isso? Caramba, é muito verdade isso. A gente está sendo livre para querer o que a gente realmente quer? Ou a gente está querendo o que alguém falou que é bom? O que a gente recebeu de influência, o que a gente recebeu do nosso sistema. Então, assim, esse é um estudo muito profundo e muito fino. O que eu quero de verdade? Qual é a minha vibração? Esse é um trabalho, assim, que eu nem sei dizer exatamente quais são os caminhos, porque são muitos caminhos. É quase que uma atenção constante. Assim, eu estou o tempo todo hoje de uma maneira leve, de uma maneira orgânica, porque isso não é para ser sofrido, é para ser um caminho, para ser um caminho, né? É para ser um estado, né? Um estado de observação, né? Que diz que no budismo fala que o Gohonzo é como um espelho. Assim, todos os dias você dá uma polidinha ali, porque senão ele embaça. É todo dia. É todo dia. Né? Porque isso vai depender de todas as circunstâncias, não só externas, mas internas, né? Desse encontro do externo e do interno. Sim. Aí, assim, não dá para fugir disso, né? É objeto de devoção para a observação da própria mente. Uhum. É isso, é isso. E aí é interessante porque é uma chave, né? O hino que eu cantei no início fala disso, da chave. A chave que é a gente fazer uma roda de cura, uma roda de conversa, e o Gohonzo é uma chave. No momento que você senta ali, você já abriu a porta para se olhar no espelho da alma, né? Então, assim, são símbolos que abrem os portais de compreensão e os portais também de dimensão para a gente poder fazer novas escolhas. Então, é bem interessante isso, porque a gente se autoriza as mudanças e as transformações através desses portais, dessas chaves, né? Como é o encontro, como é a leitura, como é... É um passarinho que está cantando aí? Vários. Nossa! Vários. Um dia eu vou gravar, porque tem um que canta às 5h30, tem outro que canta às 6, são cantos diferentes. Que lindo! Que lindo! Então, a conexão com a natureza é um portal, assim, né? É um encontro com a nossa natureza perfeita, reflorestada, né? Eu me conectei ontem com esse termo, no meio de uma reunião de uma outra coisa, que é o reflorestamento interno,
que a gente precisa começar a olhar para isso, porque esse reflorestamento interno é que pode começar a criar uma realidade externa de restauração da mãe natureza. E aí eu lembrei de trazer agora essa visão que o Krenak traz sobre como a gente lidar com as manifestações da natureza, com as entidades da natureza. Então, por exemplo, os indígenas olham o rio, né, como se fosse o pai. Olham uma montanha como se fosse a avó. A avó. Olham a árvore, eu olho a árvore como se fosse irmã. Eu faço aniversário no dia da árvore, 21 de setembro. Então, assim, as árvores são minhas irmãs. Então, se a gente olhasse a mãe natureza, se a gente olhasse para essa mãe natureza como mãe, a gente não ia fazer o que a gente está fazendo. Se a gente olhasse o rio, né, como o Krenak tem falado, né, o rio lá que foi soterrado pelos entulhos, né, pelos dejetos. É o Rio Doce. O Rio Doce lá da comunidade, da onde ele vive, da localidade que ele vive, que eles estão velando esse avô que está em coma, né? Então, assim, se a gente olhasse, todos nós, né, como família humana, com essa consciência de que o rio é um avô, é um pai, a gente não fazia o que a gente faz. E ele fala uma coisa no livro que eu achei fantástico, assim, né? Que eu vou ter que ler várias vezes, né? Como tudo, né? Eu vou pescando assim, algumas coisas. Mas uma coisa que ficou foi assim, eles já quiseram nos explorar tudo, né? E ainda ficam mangando, ele nem usa essa palavra assim, manga da gente, né? Faz graça da gente quando a gente chama uma montanha de avó. Nossa. Um rio de pai, né? Uma árvore de mãe, né? Um solo sagrado, né? Dos nossos irmãos, enfim. Acham graça disso, mangam da gente, né? Então, assim, mas é essa subjetividade, é justamente essa subjetividade que a gente não pode, vocês não têm como definir ainda, né? Nem aprisionar num canto, num discurso, que ainda preserva o que existe. Ainda preserva o que existe. E ainda estão querendo tirar isso de nós. Olha o perigo. A própria subjetividade, estão querendo já massificar essa subjetividade, porque vamos encantar isso nessa campanha, naquela campanha. Porque é o que a gente realmente, quando eu escuto você falar, outras pessoas falarem com tanto entusiasmo, com tanto amor, com tanta propriedade de algo que parece tão subjetivo, parece tão ilusório, e a gente tende a acreditar nessa realidade massacrenta, que, na verdade, faz coisas com a gente que a nossa imaginação não dava conta. Então, o que faz mais sentido, né? Eu quero trazer aqui essa reflexão diante disso que você falou, que é muito bem colocado. O que faz mais sentido? Por exemplo, os indígenas, eles não querem saber dessa história de posse de terra. Eles vivem em comunidades dentro de um coletivo. Então, eles acham que a gente não pode possuir a terra, porque a terra é anterior a nós. Eu vim da terra e eu vou virar pó, meu corpo físico vai virar pó e vai voltar para a terra. Então, como é que pode fazer sentido eu ser dona de uma coisa que é muito maior que eu? E isso não faz sentido. A Terra é anterior a nós, o planeta é anterior a gente. Nós somos assim uma fração de segundo dentro dessa grande existência. É uma fração de segundo importante, que tem seu lugar, que tem sua contribuição, se quiser, né? Que tem o seu crescimento, sua evolução de alma. Ok, tem sua importância, mas a Terra, Gaia, toda essa evolução é muito maior que eu. Muito maior. É muito maior que eu. Então, assim, o rio já estava lá e ele precisa continuar lá. A gente vem das matas, a gente não vem de uma parede de concreto. A gente vem da dos floresta, rios, vem da água. Da água, do fogo, da terra e do ar. A gente vem dos 4 elementos e do 5º, do éter. A gente vem
a gente vem da mãe natureza. Então, assim, o que faz mais sentido? Olhar a natureza como um objeto a ser explorado, como um recurso que a gente explora e joga o bagaço fora, ou como a mãe que nos pare, que nos gesta e que nos alimenta? Gente, olha, se a gente muda isso no nosso coração, se a gente olha para a natureza, se a gente olha para os animais, se a gente olha para as pessoas como manifestação divina, como mãe, como irmãos, olhar para a árvore e sentir que ela é minha irmã, me capacita a olhar para as pessoas e sentir que são irmãos. Isso para mim é a fonte geradora do amor próprio. Porque se eu vivo nesse estado de irmandade, se eu vivo nesse estado de devoção com todos os seres da natureza, de todos os reinos, minerais, animais, se eu vivo nesse estado de delicadeza com tudo que existe, a minha vida vai ser muito mais harmônica. Vai ser muito mais pacífica, vai ser muito mais feliz. Isso é amor próprio. Amor próprio não é viver correndo atrás de dinheiro, de cargo, de dominação, porque isso é muito sofrido. Então, assim, a gente é masoquista, a gente é sadomasoquista. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu falei, gente, quando a gente fala de sadomasoquismo, a gente pensa logo, né, em cenas bizarras, sexualidade masoquista. Não é isso. A gente é sadomasoquista porque a gente vive dentro de um padrão de comportamento onde a gente se machuca o tempo todo. Quando a gente aponta o dedo para o outro, a gente sofre, porque isso está dentro da gente. Só que é tudo inconsciente. Por isso que o autoconhecimento né, esse processo de se conscientizar é o ponto de partida para todo o resto. Você quer falar uma coisa? Todo dia, não? Todo dia. Todo dia. Então, assim, olha, a gente ter esse olhar, né, como diz o Namastê, né? O Deus em mim saúda o Deus em você. O Em Lakesh também, que é uma expressão do sincronário maia, que diz, eu sou um outro você. Cara, eu sou um outro você, é o significado de Em Lakesh. Então, se eu olho, e isso é exatamente o que é. A gente está mergulhado numa ilusão que a gente criou e que é sofrida, porque a gente não sabe que é possível viver sem esse sofrimento. Então, assim, a gente tem muito que aprender com os indígenas. Muito que aprender. Muito. Porque, assim, se eu coloco todas as coisas com a sacralidade que essas coisas podem ter, porque eu é que dou significado a tudo, a minha vida vai ser uma vida muito melhor. Vai ser uma vida muito mais feliz do que a que eu tenho tido até agora. Se eu olho para um irmão, e, por exemplo, se eu olho uma pessoa difícil, uma pessoa desafiadora, e olho ela como mestre, como espelho, como alguém que está me trazendo coisas para eu refletir e para eu aprender, como Krenak diz, que eles aprenderam a ser silenciosos, olhando os colonizadores barulhentos. Então, se eu olho para essas pessoas difíceis, né, desafiadoras, como grande oportunidade de aprendizado, eu estou dignificando a presença dessa pessoa na minha vida. Eu vou aprender. E aí o que acontece? A minha vibração, através desse aprendizado, a minha vibração pode mudar e essa pessoa pode ir embora até da minha vida. Mas eu preciso primeiro fazer esse trabalho interno. Eu preciso mudar o meu campo eletromagnético, porque isso é uma lei universal. Se eu continuar vibrando dominação, se eu continuar vibrando, enfim, invasão, desrespeito, acusação, condenação, se eu continuar vibrando isso, eu vou trazer pessoas que fazem isso comigo, para me mostrar o que eu tenho dentro de mim. O tempo inteiro isso está acontecendo. E não só pessoas, acontecimentos, para dizer, olha esse caminho, ó, não faz isso. E aí é interessante porque o universo ele é muito benevolente. Ele traz os ensinamentos e não é para a gente sofrer. A gente também aprendeu isso, principalmente com a Igreja Católica, que distorceu tudo que Jesus trouxe, né? A Igreja Católica falou assim, quando você comete um erro, você pecou e precisa ir para o calabouço. Pagar por isso. Pagar por isso, né? Precisa sofrer. Não tem nada disso. A gente errou e errei.
Nossa, prestar muita atenção, vou olhar muito para isso, para ver se eu não erro de novo. Com amor, com amor. Porque esse auto-amor é o que vai se refletir na nossa relação com o mundo. E vice-versa. Assim, tudo que acontece no mundo sutil acontece aqui no mundo da matéria. E tudo que acontece no mundo da matéria também interfere no mundo sutil. Então, assim, você costurar um tapete com as mulheres de mão dada traz essa realidade. E você toca num plano mais sutil do seu ser. Você está materializando isso, você está se conectando com outros planos mais sutis. Quando você escreve um livro, você está se conectando também com essa outra dimensão. Então, assim, quando você reverencia montanha, rio, quando você reverencia as pessoas, quando você olha uma pessoa difícil e fala, meu Deus, estou aprendendo muito olhando para essa pessoa. De alguma maneira, você vai mudando essa vibração que você carrega. Você vai elevando essa vibração, porque você sai do lugar que é essa dualidade, né? Condena é condenado. Quer fazer o outro sofrer porque o outro está errado, me faço sofrer. É o mesmo modelo de relação, né? Você quer falar alguma coisa? Verdade. Poxa, tão bom. Não, não, eu só tô aqui admirada mesmo, porque é tudo que eu precisava escutar. Tudo que eu precisava escutar hoje, você está falando. Porque desde que você começou esse tema, né, sábado passado, né, é uma conversa pra gente grande. É uma conversa com a gente mesmo, né, com essas sombras, assim, que a gente só consegue estar junto quando você é desafiado pelas circunstâncias mesmo, que você mesma cria, né? Que eu mesma criei. Então, ao mesmo tempo que, poxa vida, porque diz assim, né? Quando você está no caminho certo, é porque essas coisas, elas surgem justamente para saber se você realmente está convicto, está atento, né? Precisa voltar mais uma vez. O que faltou lá atrás? Vamos lá, vamos repetir. Não tem essa... É circular porque você só acende mesmo quando você... Não, essa lição já foi, né? Quando eu for testado, porque você sempre é testado, né, Iris? Olha a Iris pensando na gente, pensando muito nela. Nossa amiga Iris, não, pensando muito nela, porque ela tem uma situação, sempre a gente está numa situação que a gente volta. Mas a gente nunca volta... Passou... Mas a gente nunca volta para o mesmo lugar. A gente é uma espiral, né? A gente volta, mas a gente já passou por ali. A gente volta para resgatar mais uma coisinha que não foi possível da outra vez. Sabe? A gente já passou, né? Até como experiência humana, a gente carrega toda a nossa ancestralidade. A gente carrega toda a experiência humana no nosso DNA. Então, cada vez... Olha que trabalho incrível esse do universo, da evolução, né? Cada vez que um ser passa por aquela experiência, é a espiral. Ele já passou por aquilo, ele passa modificado. E ele pode dar um passinho além. Meu Deus, a evolução é um passinho, assim, muito gradativo. É um passinho, um passinho, um passinho. E aí, assim, cada trabalho, esse trabalho individual é uma grande contribuição para a família humana, né? E aí eu sinto de trazer aqui uma coisa, porque, por exemplo, eu falei, né? A gente tem muito que aprender com os povos originários, com os indígenas. E aí eu percebo também que muitas vezes a pessoa dentro, quando começa a observar essa sabedoria ancestral, né, dos povos que cultuam, que sabem dar um significado de dignidade, de elevação e de devoção mesmo sobre todos os seres, sobre tudo que existe, né? Sabe olhar para esse mundo como uma escola divina de aprendizado e reverencia essa escola e vibra a reverência, né? Porque quando a gente vibra essa reverência, que a gente vibra a gratidão, a gente tá vibrando amor, a gente tá vibrando alto, né? A gente sai dessa lama que a gente tá mergulhado. Mas aí, quando a gente começa a olhar para isso, o que eu percebo é que às vezes tem uma tendência de falar assim, os brancos, né, os colonizadores são horríveis, então assim, eu nego o meu lado branco, eu nego... Aí cai no mesmo ciclo
viciante, né, de condenar, de maltratar, de punir. Então, assim, não. Os brancos, os colonizadores, né, para não ficar falando aqui de cores, os colonizadores fizeram isso, tiveram essa atitude de invasão por inconsciência. Todos nós somos inconscientes. Como é que eu vou dizer que o outro é inconsciente se eu também sou? Assim, tudo bem, eu não invadi um povo, eu não matei um indígena, mas eu posso ter torturado o meu gatinho, o meu cachorrinho, o meu filho, por inconsciência. A gente não faz isso de propósito. A gente não procura nem saber como é que a carne que chega na mesa da gente, como é que ela chegou, como é que esses animais foram abatidos para essa carne chegar na nossa mesa. A gente não quer olhar para isso. Então, como é que eu posso criticar né, o colonizador? Eu não posso criticar o colonizador, porque ele vive dentro de mim. Aí eu vou estar criticando e condenando uma parte de mim. Então, é assim, tudo tem que ser não, cada um faz sua escolha, mas tudo pode ser de uma maneira mais amorosa. Tudo pode ser com mais consciência, com mais respeito. Então, assim, poxa, esse colonizador fez estrago, né? A gente tá, como diz Krenak, roendo o mundo, né? A gente tá destruindo essa mãe, a gente tá maltratando a nossa mãe, a fonte da onde a gente vem. Vamos olhar para isso. Como é que eu sinto isso? Eu não tenho como mudar o outro, né? Eu não tenho como interferir na escolha do outro. Mas eu tenho como interferir nas minhas escolhas, no meu sentimento. Como eu sinto o mundo, como eu vejo o mundo. Então, assim, é um trabalho pessoal mesmo, o tempo inteiro. Assim, não tem espaço eu sinto assim que nesse processo, nessa caminhada, não tem espaço para apontar o dedo para fora. Não tem. Não tem. O outro pode estar, assim, fazendo 1000 bobagens. Mas, assim, esquece... O Prembaba fala isso. Esquece a montanha de defeito do outro e se concentra no grão de defeito que você carrega. Porque é aí que eu posso fazer a mudança no meu mundo. É aí que eu posso me conectar com a dimensão de realidade que eu quero. Atrair as pessoas que eu quero para a minha vida. E não é nem fazer as coisas assim porque eu quero uma vida só com gente legal, só quero gente legal na minha volta. Não. Vai continuar tendo gente de todo tipo na minha vida. Mas cada pessoa que chegar vai ser esse portal de aprendizado. Eu vou olhar para isso. Opa, eu tive um sonho essa noite. Por exemplo, os sonhos são incríveis, né? Eu tive um sonho que eu acordei de dentro desse sonho. Olha que sonho simbólico. Eu vou contar porque eu acho que as pessoas podem se acostumar a lembrar dos sonhos. Minha mãe gostava disso, porque ela estudava muito Jung, então ela meio que treinou a gente assim, olha, quando acordar, pensa no sonho, rememora tudo, escreve, se for no meio da noite, escreve. E eu me acostumei, eu aprendi a fazer isso desde pequena. Olha o sonho que eu tive hoje. Estava numa casa com várias pessoas, e aí era uma casa que no quintal tinham muitos animais. E esses animais às vezes entravam na casa. E aí entrou uma cabra no quarto. Aí a gente fala, e agora? Como é que a gente vai tirar? Né? A gente brincou com a cabra, falou assim, não, mas agora a gente precisa tirar. Vamos pedir para a dona da casa tirar a cabra. E aí quando a dona da casa foi tirar a cabra, ela na puxada, ela arrancou uma perna da cabra, ela matou a cabra. Sem querer, por descuido. Ela matou aquele bicho. Aí daqui a pouco um gatinho entrou na minha mala de roupa, porque eu não morava ali. E aí eu fui chamar a dona da casa para tirar. Quando ela foi tirar, ela arrancou a cabeça do gato. O descuido, sabe? Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, que sonho é esse? Que sonho louco. Que sonho mesmo. Não, e quando ela arrancou a cabeça do gato, foi por descuido, tinha sangue no meu pé. Assim, é como se o sangue do gato também me manchasse, tivesse em mim, sabe? E a gente ficou horrorizado. Só que o que aconteceu? Eu ficava pensando assim, eu sou responsável por isso também. Que é aquela história do Ho Oponopono, que foi a historinha final daquele nosso encontro, né? Eu sou responsável por isso também, porque eu pedi para ela fazer isso. Eu não assumi a responsabilidade de tirar esse animal daqui com cuidado. Eu pedi para uma pessoa que não tem cuidado fazer isso e olha o que aconteceu.
Então, assim, tudo tem a ver com essa consciência de como a gente está fazendo as coisas. E, mais uma vez, quando eu falo isso, eu sou a primeira pessoa a escutar o que eu estou falando. Como é que eu estou fazendo as coisas? Né? Como é que eu estou cantando uma canção? Como é que eu estou conversando? Como é que eu estou me relacionando com as pessoas e com o mundo? Né? Como é que eu estou comendo uma comida que chega na minha mesa e eu nem quero saber como é que isso aconteceu? Nem quero saber como é que esse bicho foi morto, como essa verdura foi cultivada. E aí tem essa questão que a gente está vivendo, né, do desmatamento, que é o que está acontecendo. Eu estou em contato com um grupo agora, Valéria, muito interessante, que é um grupo que trabalha com, com floresta profunda, com agropecuária, com agrofloresta, que é o oposto dessa cultura de monocultura que mata a terra, que precisa de todos derrubar as florestas para poder derrubar as fazer florestas para fazer uma culturas. única cultura, e precisa dos remédios, precisa dos venenos, dos agrotóxicos. Eu nem lembrava o nome do negócio. Precisa de toda essa garantia, né? Porque é uma coisa tão antinatural que desequilibra tanto o ecossistema e a biodiversidade, que precisa de remédio, precisa de tanta coisa para aquilo sobreviver, porque não é natural. É como nós, seres humanos, estamos nesse momento. A gente está precisando de muito remédio para a manutenção da vida, porque tem muita doença. A gente está manifestando muita doença, porque a nossa alma está doente. E lá fora também as florestas estão doentes, a gente também está desmatando. Então, assim, é tudo uma coisa só, está tudo conectado. Então, esse reflorestamento interno tem a ver em como a gente cultiva os nossos alimentos. Como é que eu cultivo os alimentos? Assim, da onde vem a cenoura que eu como? Da onde vem o arroz? É monocultura ou é agrofloresta? Isso tudo pode ser cultivado dentro da biodiversidade? Claro que pode. Então, o que está surgindo hoje é uma tecnologia onde as pessoas estão vendo que, inclusive, para ver como isso pode existir no atual estágio, né, do mundo capitalista, mas essa agrofloresta, essa biodiversidade preservada, pode, inclusive, ser mais lucrativo financeiramente. Porque se você implanta a saúde, se você planta rios, se você implanta a saúde... Quer falar? Não, pode falar. Não, porque eu estava lembrando de um livro aí que eu peguei um dia desse, do Rudolf Steiner. Ele é um livro bem antigo, que ele fala sobre esse complemento, né, que a gente precisa ter e ajustar com a terra, né, de uma planta, ou uma sombra, ou um estado, ou um tamanho, um proteger o outro naquela fase, para não precisar nenhum tipo de interferência. E ser mais saudável para as plantas mais também. Mais saudável. Elas não vão precisar de agrotóxico. Mais produtivo e mais saudável. Elas não vão precisar de agrotóxico. Você vai poder cultivar várias coisas ao mesmo tempo. Você vai poder cultivar, inclusive, dentro das estações que são daquela planta, né? A gente vai poder também consumir os alimentos que são daquela estação, que são daquela região. A gente precisa ter essa humildade de se integrar com os ciclos da natureza e da terra e da região que a gente vive. A gente, né, por exemplo, todo mundo resolveu comer salmão de repente, né? A gente não vive lá na terra do salmão. Aí todo mundo quer salmão, e aí começa uma produção de salmão e precisa de remédio. E a gente com essa costa imensa de peixes variadíssimos. Exato. Aí o que aconteceu? A carne do salmão virou, né, ficou infectada, né, intoxicada de tanto remédio. É tudo muito antinatural. Então, assim, tem tudo a ver o reflorestamento interno e o reflorestamento do planeta. Né? Tem tudo a ver eu deixar fluir as minhas emoções internas, sem medo de sentir ódio, amor, aprendendo com as minhas emoções, deixando elas fluírem e se transformarem, e deixar fluir os rios.
e parar de represar, entender o que é que o rio, meu avô, quer dizer para mim, por onde ele está passando, que tipo de planta eu posso cultivar ali. Então, o que eu sinto é que se a gente sair dessa arrogância de querer mudar o curso do rio, de desrespeitar, achar que ele é um recurso a ser explorado, de querer derrubar uma montanha para extrair ouro, fazer o que com esse ouro? A gente não vai comer ouro, né? Destrói a montanha, faz buraco no planeta, escava tudo, mata os animais. O que a gente vai fazer? A gente vai comer a parede, vai comer ouro, vai comer dinheiro. Tá todo mundo dentro de casa trancado agora, não pode nem sair com os carros que tem na garagem, os carros incríveis que tem na garagem. Não pode nem exibir crachá e cargo, porque tá dentro de casa. Tá todo mundo igual nesse momento. Então, assim, se a gente tiver humildade de entender que a gente precisa a gente se adequar à natureza, né? Para a gente receber tudo que ela tem para dar. Então, por isso tem a ver com o amor próprio. Porque, assim, no momento que eu não quero dominar uma coisa que é maior que eu tenho uma humildade de que eu sou menor, eu recebo dessa coisa maior que eu muito mais. Muito mais. Assim, imagina, a gente podia estar, ok, a gente podia estar vivendo em cidades mais saudáveis, com mais árvores, com rios limpos correndo, com animais convivendo com a gente. A gente podia estar mais integrado com a natureza. E se a gente olhar para agora, a gente podia. Olha aqui na live os passarinhos cantando aí, aí na sua casa. Amor. Ai, Ingra. E te podia, então assim, a pobreza e a miséria, né, como a gente falou também num dos nossos encontros, a gente criou essa pobreza, essa miséria. Não precisa disso. Não precisa disso. Tem alimento para todo mundo, tem beleza para todo mundo, né? A gente pode mudar as coisas. Então, saber de onde veio o nosso alimento parece uma coisa assim utópica às vezes, mas se a gente muda essa mentalidade e se a gente começa a entender que o alimento pode vir de uma floresta, não precisa ser um descampado onde derrubaram todas as árvores, a gente como consumidor também vai poder fazer escolhas mais conscientes, né? E demandar uma nova visão. E, graças a Deus, já está nascendo várias empresas, né, de produção, né, de cultivo de alimento, que tem essa visão. Então, assim, a gente também pode se conectar com esse grupo de pessoas, de seres que querem fazer esse movimento, né? Sem condenar tudo que já foi feito até agora. Sair dessa vibração da condenação. Da condenação. Porque é assim que a gente vai mudar mesmo, né? Então, assim, passa umas dicas depois aí pra gente. Você já está sabendo de umas empresas. Não, tem agrofloresta, né? São os movimentos de agrofloresta. E, enfim, vou participar, assim, de uma construção de conteúdos para um desses movimentos que eu estou em contato agora, que é uma fazenda lá na Ilha de Marajó, que é uma fazenda escola. Lindo. É lindo, chama Patuanu. E, enfim, ela, por exemplo, é um exemplo, né? Ela cultiva vários alimentos e está criando receita de superalimentos, superfoods, onde ela compra todos os frutos, né? Todos os alimentos dos produtores locais, mesmo que estão fora da fazenda, e também propiciam esse cultivo dentro da fazenda pelo sistema de agrofloresta e revitalização de rios e de matas, mas essa riqueza, que é uma riqueza verdadeira, né, que vem da floresta, a riqueza dos alimentos, a riqueza das águas, da terra, ela também é distribuída com a população que está fazendo esse cultivo, né? Assim, é uma riqueza que pretende se multiplicar. Não é uma riqueza que vai para um grupo de pessoas. É uma riqueza que é a riqueza verdadeira, que vem da floresta. A floresta também não é destruída, muito pelo contrário, ela vai ser cultivada cada vez mais, porque ela é vista como a mãe que tudo dá, né? Então, assim, a matriz, a geradora, a grande geradora. E aí as populações que já moram ali nesse lugar, né, as populações ribeirinhas, elas já têm esse conhecimento.
E essas pessoas precisam ser valorizadas. Elas estão ali cultivando, elas já têm esse conhecimento, elas merecem fazer parte dessa cadeia produtiva, criativa, que na verdade a gente precisa se colocar nesse lugar pequeno, que é pequeno, mas é importante, né? Vou entrar nessa cadeia de riqueza, de prosperidade, mas não vou destruir o mundo à minha volta, né? E não vou me destruir com essa destruição. A destruição do mundo é a autodestruição, é a mesma coisa, né? Mais uma vez, essa Então, visão... assim, para gente trazer, né, de volta esse tema, né? O quanto a gente se deixa invadir. Resumindo, o quanto a gente não olha para os nossos processos, né? Para os nossos próprios, as nossas próprias sombras, mas também é isso que você falou, quando a gente não para as nossas riquezas. a gente não tem autoestima suficiente, não tem humildade suficiente para olhar, né, para aquilo que a gente vê no outro tão grande e às vezes a gente enxerga na gente tão pequeno. Sim. E é esse tão pequeno que às vezes faz um estrago tão grande. E antes que faça, essa invasão do pequeno que a gente precisa prestar atenção, né? Que todos esses aspectos do invasor, do explorado, do explorador, eles estão dentro da gente. A gente se deixa invadir, a gente aceita pessoas na nossa vida também que nos invadem, que nos maltratam, que nos machucam, né? E aí a gente se sente diminuído. Agora, olha que coisa interessante, olha a diferença. Uma coisa é a gente se sentir pequeno diante de uma mãe natureza, diante do Pai celestial, assim, diante de algo que é muito maior que a gente e a gente pode receber, né? A gente pode se conectar com essa força maior. Esse é um pequeno que tem tudo para crescer nessa companhia do que é maior, do que já estava, né? É um pequeno que tem um caminho de crescimento. Agora tem o outro pequeno, que é aquele pequeno que diminui a própria alma, que se submete, que se deixa invadir, que se conecta com pessoas ou que está numa relação de maldade, de crueldade, de prisão. Esse é um pequeno que aprisiona a alma, né? Que fala assim, não, eu preciso viver isso baseado na minha carência, na falta que eu carrego dentro de mim. Então, assim, são duas situações completamente diferentes. Numa, você não tem possibilidade de crescimento, porque você se colocou como vítima, ou você se colocou como carrasco, é a mesma coisa, são dois lados da mesma relação de prisão. E a outra é você sair desse lugar de vítima e carrasco e se conectar com a grandeza do universo, sabendo que você é uma pequena parte que pode se conectar com essa coisa maior, né? Como se fosse assim, por exemplo, trazendo para uma coisa que é bem presente nas nossas vidas, né? Nós somos canais dessa coisa maior, como, por exemplo, o computador, né? O computador, ele não produz o conhecimento que ele nos traz. Ele está conectado a uma rede. Ele está conectado ao cloud, ele está conectado à nuvem. Então, essa coisa maior, essa coisa infinita é que pode ser canalizada, né, para esse terminal físico. Nós somos terminais físicos da grande consciência universal. Nós somos manifestações dessa grande consciência universal. Mas a gente precisa, nesse momento, entender que a gente precisa fazer esse caminho e essa transição e esse crescimento através do corpo, que é finito. A gente enclausurou uma alma infinita num corpo finito. Então, isso tem alguma coisa para a gente aprender, né? Assim, como é que pega uma coisa infinita e com todas as possibilidades e coloca num corpo onde a gente precisa se submeter à limitação da personalidade, à limitação da pele. Assim, a gente está vivendo essa ilusão onde a gente está separado das coisas, mas nossos elementos estão sendo trocados o tempo inteiro, né? Fogo, água, ar, terra, éter. Mas a gente vive a ilusão da separação
Então, como a gente reconhecer nossa condição, né, pequena e se conectar com esse algo maior? Eu percebo que esse assim, é um ponto de transcendência, né? Então isso pode ficar também como tema para o sábado, né? Porque você assim, Pode. como, Como? né? Aí tem as É, ferramentas de as, ferram autopermissão. as ferramentas e a... Meu cabelo hoje está maravilhoso. Tá sim. É, eu sempre fico curiosa com isso, né? Quando eu conheço uma pessoa, eu digo assim, ah, eu queria tanto conhecer sua mãe, né? Assim, é Ah, aquela coisa, a árvore, né? coisa de maluca, né? Ah, você é tão legal, eu queria conhecer sua mãe. Ah, você não é tão legal assim, eu queria conhecer a tua mãe. Sempre penso nessa coisa de... É da mãe, é da matriz, né? A Mas nem matriz. sempre a resposta está tão próxima, né? Às vezes a resposta está mais longe, está mais longe, está mais Isso. longe. Mas quando você fala, eu comecei a falar isso, porque você fala assim, como, né? Porque se a gente está nessa escola, nessa grande escola da vida, nesse corpo limitado, né? Que é através desse corpo físico que a gente experimenta uma consciência, uma inteligência, né? Uma consciência mesmo maior, né? Que gera tudo, que gere tudo, enfim. Como? Né? Aí tem as ferramentas, tem as palavras, tem a busca de cada um. Como alguém falou aqui outro dia, né? É uma montanha. É uma montanha, né? A espiritualidade, né? O conhecimento é uma montanha, assim. Você pode estar aqui desse lado, eu posso estar aqui desse lado, outro está aqui desse lado, outro escorrega, cai de novo, volta, e quer dizer, a gente está... A gente quer a mesma coisa, na verdade. Né? Uhum. Todo mundo acha que é a mesma coisa. A gente está aqui numa base e num lugar que às vezes a gente não enxerga um outro, a gente não pode saber o esforço um do outro, então a gente fica nesse eterno vai e vem de julgamento e de aprendizado. Mas eu agradeço muito, assim, ontem eu fiquei pensando muito nisso, assim, que bom, sabe, que é tudo que aconteceu da forma como aconteceu, desses encontros aqui, né, da Ciranda, dos encontros com o livro, com outros livros, com outros autores, porque eu acho que se não fosse isso, eu ainda não estava percebendo tantas coisas, sabe, Ingra? Assim, então, ontem quando eu pensei, estou ensaiando, né, tem várias coisas na gavetinha aqui, né, várias. Aí pensando, vou finalizar, né? Porque tá sempre uma coisa, não, falta botar um finalzinho. Não, o final ainda não é esse. E aí eu pensando naquele livro das crianças, do Caracol e o Tempo, né? E aí eu comecei a pensar, né, nesse processo de ciranda, nesse processo de pandemia, nesse processo de que a gente começou a trocar e se encontrar com pessoas que não estavam tão, a gente não estava tão ali olhando um para o outro, ligado um no outro. Mas como eu agradeço todo esse processo, ter me encontrado com você, me Sim. encontrado com cada pessoa que esteve aqui na live como convidado, como, né, vou pescar aqui uma cirandeira, porque foi exatamente esse caminho que é como se fosse, como se abrisse assim realmente um portal de aprendizado, de escolha, de Uhum. escola. É Sim. agora ou nunca. É Sim. agora ou nunca, porque Exato, exato, amiga. É agora ou nunca, assim. Foi isso que aconteceu comigo. não é fácil olhar pra gente. Então. Mas é que assim, é uma decisão. Eu vou querer fazer essa existência significar algo para minha alma. Eu quero sair transformada, diferente de como eu cheguei, ou eu vou ficar sempre, né, no mesmo lugar, na mesma zona de conforto. Tem algo mais, né? Tem tanta coisa para aprender, e aí é esse fio do novelo, assim, que você começa a desfiar, e isso não acaba, porque vai abrindo, vai expandindo a consciência. E aí você começa a enxergar, isso não tem volta. Porque assim, é infinito mesmo, né? A gente, na nossa condição aqui nesse plano, a gente nunca vai enxergar tudo, mas você começa a querer enxergar mais, a não se contentar mais com
a visão limitada, a visão pequena. É limitado, mas vou me esforçar para enxergar um pouco além. Vou me esforçar para receber novas visões, né? Novas perspectivas, porque elas são infinitas. E você, com esse trabalho, né, das cirandeiras, você entrou numa nova dimensão de realidade. Você está se conectando com uma egrégora de uma sabedoria muito profunda. Qualquer pessoa pode fazer isso. E não é todo mundo imitar todo mundo. É essa conversa com o cada coração. lugar. Cada lugar, é. E cada pessoa ter esse diálogo com o próprio coração. O que que me move? Eu pensando nisso, né? Que eu pensando no livro do Caracol e o Tempo, né? E aí sempre que eu Você tem que tô ali lançar no esse Caracol e o livro, Tempo, amiga! vou lançar. E aí eu falei assim, vou falar do processo. Eu vou falar do processo, vou retornar desde o primeiro dia, vou me rever naquele primeiro dia, porque é visível o processo. Sim. Então, assim, falar sobre esse processo, eu acho que vai ser fundamental também para eu entender o que é isso. Né? Assim, é porque ele está sendo construído, na verdade. Ele está sendo construído. Então, assim, eu preciso falar sobre isso enquanto eu estou construindo, porque senão eu esqueço. Sim, sim. Senão eu esqueço. E é interessante que o processo, quando ele acontece mesmo de transformação, a gente nem percebe. Aí, de repente, você fala, caramba, olha, eu mudei. Isso aqui, se fosse há um ano atrás, se fosse há 6 meses atrás, eu ia reagir de outra maneira. Então, assim, a gente vai percebendo, de vez em quando, que já mudou. Assim, eu percebo que essa quarentena, a gente vai se flagrar, a gente vai se pegar reagindo de maneira muito nova, com várias situações. Porque a gente está sendo alargado por dentro mesmo, assim. Eu sinto isso, uma lapidação profunda, né, de muitos padrões que eu tinha. Nossa, assim, às vezes com amor e às vezes com dor, mas processos profundos estão acontecendo, assim, com a família humana. Eu sinto isso. Então, até sábado, né? Ah, até Já tem um sábado. tema. Já temos um A gente já tema. tem um tema. Já temos. Ingra, muito obrigada. Gratidão. Muito, muito obrigada. Foi lindo, divino, maravilhoso, como sempre. Gratidão a todas as cirandeiras que estavam nessa roda. Gratidão a Valéria. Gratidão a todas aqui, sempre aqui. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Até amanhã, gente. Até sábado. Sim. Até sábado. Beijo. Até sábado. Beijo.